Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: a visão do apóstolo Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isto, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximo de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu os céus abertos e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contudo, com toda espécie de quadrúpedes, bem como animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi algo impuro ou profano. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não considere impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens, enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Então, chamando-o, indagou-se, e ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, enquanto o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenha receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo que lhe ordenou o mandaste chamar à sua casa e que de que ele possa ouvir o que tens a dizer. Amém, né? Aqui nós vamos ouvir a história de deste homem centurião, né? Ele ali, o Senhor fala com ele em visão. Ele está de jejum, clamando ao Senhor. E o Senhor ali manda um anjo. E aquele anjo fala para ele que ele precisa chamar Pedro. Pedro, que ele não conhecia. Simão Pedro. Ele dá o nome, ele dá o endereço aonde Pedro está. E para que ele possa mandar alguém lá e buscar Pedro, né? Pedro está em Jope. Então, este lugar que Pedro está, o Senhor, o anjo do Senhor fala com este homem e dá o endereço e dá o nome de Pedro, né? E ali ele manda ir buscar Pedro. E quando ele chega lá, só que Pedro, o Senhor também está dando uma visão a Pedro, né? Porque quando o Senhor fala com um, já falou com o outro. Não duvide, não tenha medo, não temas. E aqui, quando eles mandam, ele manda, né? Os seus servos ali buscar Pedro. O Senhor está falando com Pedro em uma visão. Pedro ali, ele é levado aos céus também, ele vê um lençol. E nesse lençol há todo tipo de espécie de animal. Entenda, os judeus, eles não consideram puro as outras pessoas, né? E então aqui, de outras nacionalidades. Só que aqui o próprio Deus dá uma visão a Pedro e fala: não considereis impuro o que eu já purifiquei. Porque não é sobre o que a gente pensa, não é sobre o que a gente acha. Não é sobre nós pensarmos se aquela pessoa está errada, está em pecado, está assim. Não. É o Senhor vai sondar, o Senhor é que vai cuidar. Não cabe a nós julgarmos. E é sobre isso, né? Então Pedro aqui entende isso, que não cabia a ele julgar as outras pessoas, mas cabia obedecer o chamado. E Pedro aqui, na visão, ele ouve o chamado do Senhor. O próprio Espírito Santo fala para ele: vai vir homens aí, estes homens vai te levar, vá com eles, não temas. Não temas, porque eu mesmo os enviei para ouvir a palavra. Não importa onde o Senhor mandar, temos que obedecer, né? A palavra vai ser dita.
Todos vão ter conhecimento desta palavra. A palavra vai ser pregada em todo canto, para todas as pessoas. E quando isso acontecer, a vinda do Senhor chegará. É sobre isso, vamos ficar atentos, né? Então, Pedro aqui na visão, ele obedece o chamado. Ele obedece o chamado, ele vai com os homens, porque ele entende que não se deve considerar impuro o que o próprio Deus purificou. Nós somos filhos purificados na presença de Deus. É sobre isso. Que você guarde esta palavra no seu coração para meditar de dia e de noite. Que você entenda que você é filho, você é amado por Deus. Então, não devemos considerar impuro o que o Senhor purificou. Não considere impuro o que é do Senhor. Toda a criação é do Senhor. Nós todos somos filhos de Deus. Aqueles que aceitaram a Jesus como único Salvador. É filho. Entenda, somos filho, não somos mais criatura. E é sobre isso que nós vamos ver, continuar a ver amanhã, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui, né? Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.